Prepare-se para histórias intrigantes, relatos e teorias que vão desafiar a sua imaginação. Enigmas, ufologia e o sobrenatural. Vamos adentrar nesse mundo em que muitos são céticos, mas todos têm interesse e sempre têm alguma história para contar. Eu sou Jackson. Seja muito bem-vindo. Vamos adentrar um dos lugares mais sombrios e psicologicamente perturbadores do planeta. Esta não é uma simples história de fantasmas. É um mergulho na geografia da melancolia humana. Ao noroeste do majestoso e sereno Monte Fuji, o símbolo sagrado do Japão, estende-se uma floresta que é a sua antítese sombria. Chama-se Aokigahara, mas é mais conhecida pelo seu nome poético e aterrador, Jukai, o Mar de Árvores. Vista de cima, é um oceano de folhagem verde escura, denso e vasto. Mas a nível do solo, é um labirinto de horror silencioso, um lugar onde a bússola da alma humana parece perder o norte. Aokigahara nasceu da lava. Uma erupção maciça do Monte Fuji no ano 864 d.C. esculpiu o terreno. O solo é de rocha vulcânica porosa, irregular e cheia de cavernas. As árvores, em sua luta por nutrientes, lançaram suas raízes para fora, sobre a rocha, criando um chão que parece um emaranhado de garras e ossos retorcidos. Essas raízes, cobertas por um tapete de musgo espesso e úmido, abafam qualquer som. Ao entrar em Aokigahara, a primeira coisa que se nota é o silêncio. Um silêncio espesso e antinatural. O dossel denso das árvores bloqueia o vento e a luz do sol. E a vida selvagem é estranhamente escassa. Não há canto de pássaros, apenas o som da própria respiração e o farfalhar das folhas sob seus pés. É um lugar onde é fácil se perder. As árvores são tão uniformes e a paisagem tão repetitiva que, após alguns minutos de caminhada, todas as direções parecem iguais. A lenda popular diz que os depósitos de ferro magnético no solo vulcânico fazem as bússolas girarem como loucas. Mas a verdade é mais assustadora. Em Aokigahara, a desorientação é uma certeza, mesmo sem falhas magnéticas. Na entrada da floresta, há placas com mensagens como "Sua vida é um presente precioso de seus pais. Pense neles e no resto de sua família. Você não precisa sofrer sozinho." Logo abaixo, um número de telefone de uma linha de ajuda. Mas para muitos, o chamado da floresta é mais forte. Ao adentrar a mata, o cenário muda. Não se vêem apenas árvores e rochas, mas os vestígios silenciosos de inúmeras tragédias. Dezenas, talvez centenas de fitas coloridas, vermelhas, amarelas, azuis, estão amarradas às árvores, deixadas por aqueles que entraram com um pingo de dúvida, uma última esperança de encontrar o caminho de volta caso mudassem de ideia. Muitas dessas fitas terminam abruptamente no meio do nada, mas, na maioria das vezes, a fita leva ao fim. Seguir uma dessas fitas é como caminhar pelo corredor da morte de uma alma. Mais adentro, o cenário se torna ainda mais sombrio. A cada passo dentro da floresta, a sensação de isolamento se intensifica. O ar fica mais frio, o silêncio mais pesado. Logo, começam a aparecer os vestígios da desesperança. Uma barraca abandonada, com sacos de dormir, comida e roupas dentro, marcam o local onde alguém passou seus últimos dias ponderando a decisão final. Uma mochila encostada numa árvore, um par de sapatos cuidadosamente alinhado ao lado de uma raiz, uma carteira com fotos de família, cartas de despedida amareladas e úmidas. Cada objeto é um fragmento de uma vida interrompida, um eco silencioso de uma dor insuportável. E, invariavelmente, no fim da fita, encontra-se a cena final. A floresta não esconde seus mortos. Devido à baixa presença de animais necrófagos, os corpos permanecem por muito tempo expostos aos elementos. Encontrar restos mortais em Aokigahara não é uma raridade para as patrulhas de policiais e voluntários que fazem buscas anuais.
é uma certeza macabra. Mas é impossível cobrir toda a sua vasta e traiçoeira extensão. É comum que visitantes que se aventuram fora das trilhas se deparem com o impensável: um corpo pendurado numa árvore, já em avançado estado de decomposição, um esqueleto caído sobre um leito de musgo, com frascos de comprimidos vazios ao lado. Cada descoberta é uma cena de tragédia silenciosa e profunda. A cultura japonesa é rica em folclore sobre fantasmas e espíritos, e Aokigahara é considerada um dos lugares mais assombrados de todo o país. Acredita-se que a floresta esteja povoada por Yurei, os espíritos daqueles que morreram de forma violenta, súbita ou com sentimentos fortes, como raiva, tristeza ou desejo de vingança. Fantasmas vingativos e atormentados, presos ao local de sua morte. O passado macabro da floresta é profundo e antigo. Durante séculos, em períodos de fome e seca devastadores, Aokigahara foi palco de uma prática brutal conhecida como o basutê, literalmente, abandonar uma velha. Famílias desesperadas, incapazes de alimentar todos os seus membros, levavam seus parentes mais velhos ou doentes para as profundezas da floresta e os abandonavam ali para morrer. Imagine a cena: um filho levando sua mãe idosa às costas, caminhando por horas no labirinto de árvores, prometendo que voltaria, mas sabendo que estava a deixando para uma morte lenta e solitária por inanição ou exposição ao frio. A floresta, então, tornou-se o repositório dessas almas cheias de tristeza, confusão e ressentimento. Aokigahara, portanto, estaria assombrada por gerações desses espíritos abandonados e almas dos que tiraram a própria vida, cujos lamentos silenciosos ainda ecoam entre as árvores. Visitantes e guardas florestais relatam fenômenos aterrorizantes, sussurros indistintos que parecem acompanhar seus passos, gritos abafados que ecoam no fundo da mata, figuras sombrias vistas com o canto do olho, apenas para desaparecerem quando se olha diretamente. Se o passado plantou as sementes da tristeza, o século XX as regou com uma nova forma de desespero. Após a publicação do romance Kuroi Jukai, Mar Negro de Árvores, de Seiichiro Matsumoto, em 1960, que narra a história de dois amantes que optaram por ceifar suas vidas na floresta, Aokigahara tornou-se tragicamente famosa. Mais tarde, em 1993, o controverso livro Kanzen Jisatsu Maniwaru, de Wataru Tsurumi, descreveu a floresta como o lugar perfeito para morrer, fornecendo até mesmo descrições detalhadas das melhores áreas. O resultado foi um aumento drástico no número de pessoas que viajaram para lá com a intenção de tirar a própria vida. É aqui que a história se torna visceralmente macabra. Muitos que visitaram Aokigahara e sobreviveram descrevem uma sensação palpável de malícia. Dizem que a floresta não é apenas um palco passivo para essas tragédias. Ela é um participante ativo. Acredita-se que o acúmulo de energia negativa, a dor de séculos de mortes agonizantes, impregnou o próprio solo. Os Yurei não apenas assombram o local, eles sussurram nos ouvidos dos vulneráveis, incentivando a desesperança, puxando-os cada vez mais para o fundo, prometendo uma companhia eterna na miséria. Caminhar por Aokigahara é sentir o peso de milhares de almas perdidas sobre os ombros. É um lugar onde a beleza natural e o horror humano colidem de forma nauseante. É um labirinto físico e psicológico, onde a tristeza do passado ecoa no presente. Um mar de árvores, sim, mas um mar que afoga suas vítimas não em água, mas em um silêncio que grita com as vozes de uma tristeza sem fim.